Você já se perguntou como é que o Brasil é visto internacionalmente? Às vezes a gente fica tão focado na ideia de que a gente é uma pequena pátria desimportante que a gente esquece que as coisas que acontecem aqui também são comentadas no resto do mundo. Mas o que será que estão falando da gente? É isso que a gente vai discutir hoje. Se a gente quer saber o que as pessoas estão falando do Brasil, que lugar melhor para olhar do que um dos principais jornais do planeta? É por isso que hoje a gente vai analisar as notícias que o jornal The New York Times postou sobre o Brasil no último mês de julho e ver que imagem eles passam da gente. Só que um mês é pouco para determinar o que eles acham do nosso país, né? É por isso que esse é só o primeiro vídeo de uma série que eu vou trazer aqui para analisando. A gente vai comentar todos os meses as principais notícias sobre o Brasil que saíram no The New York Times. Então, se você quiser acompanhar e ficar bem informado, já se inscreve no canal. O primeiro ponto que eu tenho que passar para vocês é que método que foi usado para separar essas notícias. Até porque não teria como comentar 121 textos que usaram a palavra Brasil ou brasileiro no The New York Times só em julho. Então, o que eu fiz foi ver o que o The New York Times selecionava como mais relevante. E mesmo assim, algumas matérias foram cortadas, porque não falavam especificamente sobre o Brasil. Por exemplo, na matéria sobre Simone Biles, eles só falam do Brasil para dizer que a Simone participou a primeira vez de uma Olimpíada em 2016, no Rio de Janeiro. Aliás, as Olimpíadas foram um tema frequente nesse mês usando a palavra Brasil. E não foi à toa, já que alguns dos nossos atletas fizeram história nesses Jogos Olímpicos. A Rebeca Andrade, por exemplo, ganhou uma matéria inteira para ela falando como ela foi a primeira ginasta brasileira a ganhar uma medalha nas Olimpíadas. O Ítalo Ferreira também apareceu na manchete por ter sido o primeiro campeão do surf. Já a Raíssa Leal, a fadinha medalhista de prata no skate, não ganhou tanto destaque lá fora quanto ganhou aqui. Mesmo assim, ela foi mencionada e teve suas fotos divulgadas em duas matérias sobre a competição de skate. Na verdade, a editoria de esportes é a que mais teve referência ao Brasil nesse mês. Foram 50 textos escritos que mencionavam o nosso país ou algum brasileiro. Mas fora do mundo do esporte, o que é que o The New York Times fala do Brasil? Coronavirus! O coronavírus não podia deixar de ser uma pauta que traz o nome do Brasil para conversa, né? Todo mundo sabe que a gente não tá lidando bem com a pandemia. E em junho, o Times também noticiou que nós atingimos as 500 mil mortes por Covid-19. Agora, em julho, o que eles noticiaram foi que a Indonésia ultrapassou a Índia e o Brasil e é o novo epicentro da pandemia. Mas o coronavírus não foi o principal tema do Brasil no Times esse mês. O que realmente chamou a atenção do jornal em relação ao nosso país foi o presidente da República. Foram 3 matérias de destaque com Bolsonaro no título e nenhuma delas é muito positiva. Logo no início do mês, em 3 de julho, saiu a manchete: escândalo das vacinas no Brasil ameaçam Bolsonaro e protestos se alastram. Nessa primeira notícia, o Times comparou o escândalo das vacinas com um reality show, que é exatamente o que a gente tá falando por aqui, né? Mas o que mais preocupa o The New York Times é o que essa investigação pode trazer para o futuro do país. Para eles, as acusações de corrupção, os pedidos de propina e a administração da pandemia que eles chamam de caótica, pode levar à queda do Bolsonaro. Eles demonstram isso tanto trazendo a cobertura da CPI da Covid, quanto falando com pessoas que estavam em manifestações contrárias ao presidente e ex-apoiadores, como a Joyce Hasselman. Mas uma coisa que eu quero destacar é que o Times faz uma associação entre o aumento do apoio ao impeachment e as acusações que o Bolsonaro faz. Eles ressaltam, sem provas, de que as eleições teriam sido fraudadas. Aliás, em vários textos eles ressaltam que o Bolsonaro vive fazendo acusações sem prova. E esse tema da desinformação e das fake news aqui no Brasil tem chamado a atenção do The New York Times. A segunda notícia que eles trazem com o Bolsonaro no título é justamente: YouTube remove vídeos de Bolsonaro que estavam espalhando desinformação sobre o vírus. No texto, eles explicam que o YouTube removeu vídeos do Bolsonaro em que ele incentivava as pessoas a tomarem remédios que não funcionam contra a Covid. E, além disso, ainda ridicularizava as vacinas e o uso de máscaras e chamava os governadores de tiranos. Eles até fazem uma comparação entre o Bolsonaro e o Trump, já que nos dois casos as redes sociais tendem a deixar esses políticos disseminarem desinformações e fazerem postagens que seriam removidas caso tivessem sido feitas por outras pessoas. Eles até colocam a justificativa do YouTube de que eles tratam todas as pessoas da mesma forma, mas o Times reforça que o Bolsonaro faz vídeos semanais com apologias a remédios que não funcionam, e ainda assim o canal dele tem 3,5 milhões de inscritos praticamente. Já a terceira notícia, que tem o nome do Bolsonaro no título, diz: o presidente brasileiro, Bolsonaro, é hospitalizado e pode enfrentar uma cirurgia. O que eles fazem é divulgar que o Bolsonaro estava internado com uma obstrução intestinal, que provavelmente era por causa da facada, e reforçam que o Bolsonaro acusa adversários políticos sem ter provas de que eles seriam os responsáveis pela facada, quando, na verdade, uma investigação concluiu que o responsável tinha problemas mentais. E o Times ainda finaliza o texto dizendo que a internação do Bolsonaro vem no momento em que ele enfrenta uma queda de popularidade justamente devido à sua condução da pandemia
e ao fato de alguns membros do governo terem sido acusados de pedirem propina para a compra de vacinas. Além dessas 3 matérias que o Bolsonaro aparece no título, ele ainda é mencionado em outros 2 textos que são colocados como relevantes pelo The New York Times. Um é um artigo de opinião feito por uma autora brasileira que foi convidada pelo jornal para escrever para lá. O texto foi publicado em 5 de julho e fala justamente sobre as fake news e como elas no Brasil são mais bizarras do que em outros lugares. Aqui, aparentemente, a gente acredita em qualquer coisa, e como dizem no texto, o próprio presidente reproduz notícias falsas. É engraçado que ao mesmo tempo que a gente compartilha essas mentiras, as pessoas não ligam muito para notícias reais, como uma das notícias mais importantes do The New York Times. Partes da floresta amazônica mais emitem dióxido de carbono do que absorvem o gás. Pois é, parece que o The New York Times dá mais importância à Amazônia do que nós brasileiros. Eu não sei vocês, mas eu pelo menos não vi tanta repercussão dessa notícia de que o desmatamento e as queimadas na floresta chegaram a um ponto que, ao invés de absorver o gás, estão emitindo carbono para a atmosfera. Essa informação vem de um artigo recente publicado pela revista Nature. Mas tem muitos anos que vários pesquisadores alertam das consequências desastrosas que a destruição da floresta pode trazer pra gente. Só que ninguém aqui se importa. Inclusive, uma das pessoas mencionadas como alguém que não se importa é o próprio presidente. O Times aponta que mudanças em prol do clima vão sofrer resistência política e que, mesmo pressionado por governos estrangeiros, o governo do Brasil não reduziu o desmatamento. O que a gente pode tirar da cobertura do Times esse mês sobre o Brasil é que aqui é o reino do caos. Enquanto o presidente posta vídeos que foram removidos por espalharem desinformação, o povo e a natureza do Brasil estão morrendo. Mas o Times acha que os protestos mostram uma oportunidade desse caos ser revertido. E você, o que você acha que vai acontecer nesse reality show chamado Brasil? Me conta aí nos comentários. E se você gostou dessa cobertura, curte o vídeo e se inscreva no canal para não perder as próximas. Eu te vejo no próximo debate. Até!